Muito bom dia para você. Estamos juntos a partir de agora no NE1 deste sábado, 17 de maio. A partir de agora a gente traz para você as principais informações do nosso estado deste sábado. E a gente vai começar falando sobre a previsão do tempo. Abrindo aqui a nossa janela, porque neste sábado a chuva deu uma trégua, né? Depois de dias de forte chuva, a gente viu o sol voltar a aparecer. Céuzinho aí azul. Nós estamos com essas imagens ao vivo, o rio Capibaribe ainda com aqueles sinais, né, das fortes chuvas, a água bem misturada, barrosa, a maré está bem baixinha agora, ó, são 11h46 e vai ficar ainda mais baixa. O ponto mais seco, digamos assim, dessa maré chegará às 12h23 e a partir daí a maré começa a subir, chegando ao ponto mais alto às 6h36 da noite. Percebe aí no horizonte que as nuvens ainda estão presentes aqui no céu da capital pernambucana. Esse sol apareceu também aqui em outras cidades da região metropolitana e, claro, a gente quer saber se dá para se animar, saber se esse sol chegou, voltou para ficar. Então a gente vai ao vivo para a sede da Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC, para saber como é que fica o tempo neste fim de semana e também nos próximos dias. Ivan Duarte, muito bom dia para você. A informação está nas suas mãos. E dos meteorologistas, claro, o sol fica. Vamos ser porta-voz dessas mensagens, né, Clarissa? Um bom dia para você, um ótimo sábado para todo mundo. Eu falo aqui dessa sala de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima. É daqui que saem todas as informações meteorológicas do estado. Temperatura, se vai chover ou não. E eu vou te responder, Clarissa, sobre a previsão do tempo para os próximos dias, com a ajuda da Suzana Montenegro, presidente da APAC, a quem convido para chegar e conversar conosco. Mas antes de falar sobre a previsão, Clarissa, vamos tentar entender, Suzana, o que explica esse sol repentino aqui no Recife, contrastando com aquela chuva que vem aí nos últimos dias, né? Hoje, um sol forte. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que nos ouvem. Aqui no leste do estado de Pernambuco, nós estamos no período chuvoso, né, na nossa quadra chuvosa. Mas isso não significa que chove todos os dias, né? Nós temos a ocorrência de sistemas meteorológicos que trazem esse canal de umidade e provocam as chuvas. Então, tivemos chuvas desde quarta-noite, diminuiu já na madrugada, hoje temos um sol, mas a chuva está retornando ao estado. E agora um sistema com um canal de umidade de uma frente fria que já entrou por Alagoas e a partir de hoje à noite nós já teremos chuvas na zona da Mata Sul. E essa chuva vai atingir também a zona da Mata Norte, a região metropolitana e o Agreste já a partir de amanhã. Então, a senhora já respondeu que o sol não permanece. Eu queria que a senhora desse informações também para a gente sobre a intensidade dessa chuva que se aproxima vindo pela Mata Sul, pelo que a senhora disse, né? Isso. As intensidades dessas chuvas, elas vão variar. Na zona da Mata Norte, na zona da Mata Sul e na região metropolitana, as chuvas serão de moderada a forte, de 50 a 100 milímetros. E no Agreste, as chuvas na categoria moderada. Então, nós estamos aí já fechando essa divulgação para lançar, inclusive, um aviso de atenção para essas regiões. Essa previsão vale para quais dias, Suzana? A senhora pode detalhar para a gente, por gentileza? Claro. Nós fazemos essa atualização diariamente, 2 vezes por dia nós avaliamos os modelos matemáticos, mas hoje a tendência é que esse fenômeno ele ocorra até a terça-feira, inclusive se intensificando na segunda-feira, da segunda para a terça. Na quarta-feira e na quinta, a tendência é ainda de dias chuvosos, mas com menor intensidade de chuva. 2 questões que eu queria pedir à senhora para reforçar essas regiões em que se deve chover mais e também, a partir das informações técnicas que a senhora tem, as orientações que a senhora pode dar para as pessoas que nos acompanham agora no NE1 a respeito dos cuidados nesse tempo chuvoso.
Nós temos aqui a ocorrência de diversas consequências, né? Dependendo das cidades, nos morros, né? Na região dos rios. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas às orientações da Defesa Civil nesse sentido, que recebe todos os avisos hidrológicos e meteorológicos e repassa às defesas civis municipais e à população. A senhora entrou num ponto importante. Eu queria saber também como é que funciona a integração entre a APAC e outras estruturas do governo para repassar essas informações e ter como ter um planejamento para agir em casos emergenciais. Aqui no estado de Pernambuco, na verdade, isso é uma tendência que não é só aqui no estado, existe um sistema de proteção da Defesa Civil, que aqui é coordenado pela Defesa Civil do estado de Pernambuco e que justamente agrega os diversos órgãos do governo, né, aqui sob o comando da governadora e da vice-governadora, e nós integramos todas essas informações justamente com esses órgãos de forma integrada pela Defesa Civil. Certo. Quando eu abri aqui essa minha entrada ao vivo, eu disse que daqui saem todas as informações sobre meteorologia. Vou pedir licença para passar na frente do Everaldo Silva e eu queria mostrar essa tela aqui para o nosso telespectador e queria que a senhora explicasse agora quais as informações que ele está dizendo para a gente. Aqui nós usamos diversas ferramentas aqui, o monitoramento, de fato, através de equipamentos e também modelos matemáticos, imagens de radar e imagens de satélite. Então, aqui nós estamos vendo justamente um canal de umidade que está entrando por Alagoas e nós vemos bastante nebulosidade aqui. Nessa sala nós temos permanentemente a equipe de meteorologia, os meteorologistas e também a equipe de hidrologia, que acompanha os rios e os reservatórios do estado. Essa é uma das imagens que nós temos, mas nós temos diversas outras ferramentas para acompanhar. Inclusive que nessa outra tela aqui já tem essa previsão que a senhora trouxe para a gente. Olha, Everaldo, se você conseguir mostrar, por exemplo, domingo na Mata Norte, moderada a forte, aí já tem a previsão de segunda, terça, quarta, quinta. Assim também, para todas as outras regiões, vai estar aí no canto superior esquerdo do seu televisor, também já com essa previsão para poder o pessoal se preparar. Eu queria que a senhora só informasse se a APAC coloca avisos também nas redes sociais e reforçasse para as pessoas consultarem caso tenham dúvidas. Claro, nós colocamos sim os avisos na rede social da APAC, no Instagram da APAC, a APAC Oficial, e também na página da internet. Todas essas informações estão disponíveis e também quando são lançados os avisos meteorológicos ou hidrológicos. Certo. A Clarissa Góes está no estúdio e ela também quer fazer perguntas. Clarissa, espaço aberto aí para você perguntar. Tenho sim, Suzana, que tá Ivan. com a gente. Muito obrigada. Só dizer que a página do Instagram da APAC é APAC, tracinho ali embaixo, oficial, que aí o pessoal pode se atualizar. E queria que ela pudesse fazer uma comparação dessa chuva que está sendo prevista de domingo a terça em relação à chuva que a gente viu essa semana que passou. Pretende ser mais forte, deve ser mais forte pela avaliação deles? Ah, mas isso vai ilustrar muito bem. Clarissa pede para a senhora comparar a chuva que está prevista de domingo a terça para a chuva que a gente já passou, enfrentou agora nesses últimos dias, quinta, sexta. Nós tivemos chuvas na categoria laranja aqui, que é o indicativo até 100 milímetros. Na verdade, as chuvas foram acima de 100 milímetros. Nós devemos ter essas chuvas já a partir de amanhã, mas podendo, inclusive, se intensificar da segunda para a terça. Essa previsão ela é atualizada diariamente, então nós não podemos afirmar isso categoricamente agora, mas sim há um indicativo de chuvas, inclusive, mais fortes. Certo. Muito obrigado, então, pelas respostas, pela participação. É isso, Clarissa, são essas as informações. Daqui a pouco eu volto, mas também para falar sobre outras ações que estão sendo planejadas, então, pelos órgãos competentes para casos de risco, de chuva, enfim, mediante essa previsão dos próximos dias. Com você aí no estúdio. Exato, Ivan, porque a APAC não trabalha sozinha com essas informações preciosíssimas, né, que eles usam, as ferramentas, eles repassam para o governo do estado, para as defesas civis dos municípios e todos precisam ficar em alerta, além de nós mesmos, né, a gente também precisa ficar em alerta com essa informação aí na mente de que domingo a terça pode vir chuva mais forte, então a gente precisa se prevenir. Obrigada pelas informações por enquanto, já
Já já a gente volta a conversar com você. E um homem de 40 anos levou um choque elétrico na PE15 em Olinda ontem à noite. Testemunhas contaram que ele caminhava, estava no meio da pista, no sentido Olinda-Recife, e encostou lá num poste de iluminação. Ele tentava atravessar a barra de proteção que divide as faixas da avenida. E aí as testemunhas contaram que esse homem tentou pular para a pista local, depois que um motociclista mandou ele sair da pista principal da avenida. O padeiro Clevison Cardoso, um morador lá do bairro de Ouro Preto, contou que depois que levou o choque, esse homem caiu no acostamento da PE15 e foi socorrido com a ajuda de um cabo de vassoura. Eu prontamente peguei a vassoura, saí correndo, e uma madeira ali, o outro rapaz botou no peito dele, eu botei a vassoura na barriga dele, a gente empurrou e o motoqueiro estava do outro lado, puxou ele com um pano pela mão dele. E graças a Deus ele sobreviveu, ele não morreu, ele está vivo. Que coisa, né? Que susto. Lembrando que nós trouxemos aqui, né, notícias tristes de pessoas que não sobreviveram. Vamos falar sobre esse homem que não teve o nome divulgado e recebeu os primeiros socorros dos bombeiros ainda lá na PE15. Ele foi levado para o Hospital da Restauração no Recife. O estado de saúde dele é estável. A Neoenergia disse que o acidente não está relacionado à rede de distribuição de energia elétrica lá da empresa e que o poste usado para iluminação pública é de responsabilidade da Prefeitura de Olinda. A Neoenergia disse também que no momento do acidente, uma equipe da distribuidora estava passando lá pela PE15 e isolou a área. A Prefeitura de Olinda disse que mandou uma equipe também para lá e que técnicos fizeram testes para eliminar os possíveis riscos de descarga elétrica. Esse homem que levou o choque em Olinda escapou com vida, diferentemente das duas pessoas que morreram essa semana depois de sofrerem uma descarga elétrica no Recife. A gente acompanhou nos nossos telejornais, né? As vítimas foram o Vinícius Wendel Prestab da Silva, que tinha 23 anos, e a Janeide Félix da Silva Cruz, que tinha 57 anos. Eles sofreram essa descarga elétrica em um trailer de lanches, lá na esquina das ruas Engenheiro Alves de Souza com a João Braga, no bairro da Imbiribeira. Pessoas lá da comunidade contaram que a Janeide estaria dentro do trailer. Saiu, colocou o pé na água da chuva e foi eletrocutada. Vinícius estava comprando o lanche, tentou ajudar e também foi atingido pela descarga elétrica. No trailer dava para ver inclusive um fio-terra preso à estrutura e ligado ao solo, mas que não impediu o acidente. Segundo a Neoenergia, a rede elétrica do trailer funcionava com uma ligação clandestina com fios desencapados. O vazamento de uma corrente elétrica teria provocado esse acidente. A polícia está investigando essas duas mortes. E o Alto Santa Terezinha, na zona norte do Recife, é uma das áreas consideradas de risco para a população em dias de chuva. E hoje, a Defesa Civil intensificou o trabalho de conscientização dos moradores lá na Avenida Aníbal Benévolo, para evitar tragédias. Uma equipe com assistentes sociais e psicólogos conversou com as famílias. A Prefeitura do Recife disse que tem caminhões de mudança à disposição para retirar os objetos de quem aceitar sair das casas temporariamente. Esse trabalho está previsto para acontecer também em outras comunidades. O coronel Cássio Sinomar, secretário executivo da Defesa Civil do Recife, explicou a ação. Esse trabalho vai ser, a partir de hoje, é permanente, vai durar sábado, domingo. A gente tem previsões de chuvas fortes aí para esse final de semana, para durante o início da semana. Então esse trabalho ele vai ser permanente, de conscientização, para as pessoas procurarem um local seguro. O solo está bastante encharcado, a barreira ela está bastante carregada, então isso está tudo dá condições a ter deslizamento. E é o que a gente não quer, a gente quer salvar vidas. Salvar vidas a gente consegue transferir as pessoas para um local seguro. Nas áreas de morro, principalmente, quando a gente chega neste momento que foi dado, a gente constatado aqui um grau de risco 3, a gente sempre diz, olha, a gente tem cenários para um deslizamento, a gente tem que ficar observando se há uma inclinação de um muro, se há um poste inclinado, se há uma árvore, se existe alguma sinais de areia escorrendo. Então, assim, é uma atenção sempre voltada 24 horas com a chuva, porque a chuva é ameaça e diante de uma vulnerabilidade a gente tem que eliminar esse risco.
Olha, só fazer aqui um parênteses, muito importante esse sol ter aparecido, essa trégua aqui, para permitir esse trabalho da Defesa Civil do Recife, mas que deve se estender também para outros municípios, para que haja essa conscientização de quem mora em área de risco, né? Não se deixe enganar com esse sol, a gente acabou de trazer essa informação aqui no NE1, que infelizmente ainda tem previsão de chuva, inclusive com chuva com mais força nos próximos dias, principalmente ali de domingo para terça-feira. Então, se você mora numa área de risco, se você está recebendo orientação da Defesa Civil da sua cidade, segue essa orientação. O mais importante é a sua vida, tá? Então, a gente vai seguir aqui trazendo todas as informações para te ajudar também. A gente também traz nos nossos telejornais sempre a previsão do tempo, né? Informações sobre o clima, a temperatura, fundamentais para a nossa rotina. Em dia de chuva, como os moradores da região metropolitana têm enfrentado, é importante saber como fica o tempo, né? Sempre. Mas será que isso é possível sempre com precisão? A gente preparou aí uma reportagem para explicar mais. O ônibus passa e provoca ondas na pista cheia de água. O prejuízo é grande, né? Que é o cliente, a pessoa que vai passar aqui com uma água dessa. Seria bom saber com alguma antecedência quando chove para se organizar para sair de casa? Seria, né? A senhora também não costuma olhar a previsão do tempo, não? Não, Mas hoje saiu com o guarda-chuva. Porque desde ontem que estava chovendo, né? Dá para evitar ser pego de surpresa como Dona Eronice, né? Basta entrar no site da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima, e checar a previsão do tempo. Mas uma pergunta que muita gente se faz é: dá para saber com mais antecedência se vai chover? Se vai ser aquela chuva forte? Se vai cair muita chuva? O fenômeno que gera chuvas no Recife e região metropolitana entre abril e agosto é o DOL, Distúrbios Ondulatórios de Leste, também conhecido como ondas de leste. Ele começa a se formar no oceano e vem em direção ao continente, provocando chuvas de caráter moderado e intenso. É possível prever o fenômeno até 15 dias antes, mas ele pode se antecipar ou atrasar. Prever com precisão só com 1 a 3 dias de antecedência. Este professor explica que o volume da chuva é mais complicado de prever. Há variáveis a serem consideradas. Então, a questão de pressão atmosférica, direção e intensidade dos ventos. Então, isso pode trazer algum tipo de alternância na previsão. A APAC usa dados de temperatura, pressão, umidade e ventos registrados por estações, satélites, aviões espalhados pelo mundo para fazer a previsão do tempo. O fato de Pernambuco estar numa região tropical interfere no trabalho dos meteorologistas. Nessa região, a gente recebe muita energia vinda do Sol. Com isso, os fenômenos meteorológicos eles ficam meio caóticos, ou seja, para a gente fazer um paralelo dessa caoticidade, a gente entende que em um dia específico, Olinda pode estar chovendo e Recife pode estar seco. A APAC consegue medir o volume de chuva que caiu com o auxílio de pluviômetros, coletores de água da chuva colocados em pontos estratégicos. Chuva fraca é quando cai até 20 milímetros de água, moderada a partir de 30 milímetros, e a APAC já dispara alertas. E forte é chuva acima de 100 milímetros, o que gera um estado de alerta maior. Muitas vezes escutamos que choveu acima da média. Isso quer dizer que a APAC está comparando com a média histórica de chuvas de 1991 a 2020. Eventos extremos causados pelas mudanças climáticas, como secas prolongadas e chuvas que fogem à regra, são um desafio a mais para a previsão do tempo. Qual a característica que a gente está vendo nesses últimos anos? Período sem chuva, mais constantes. Porém, quando a chuva vem com maior intensidade. Quando a gente está analisando previsões de modelo, os modelos sempre vão tender à média. E num cenário onde os extremos estão mais aguçados, e os modelos mostrando mais a média, é mais passivo aos erros. O professor chama a atenção para o papel do clima no planejamento urbano.
grandes problemas urbanos que temos no Brasil está atrelado justamente a uma ausência de infraestrutura para determinadas áreas. Por exemplo, as áreas de encostas aqui na região metropolitana padecem justamente de um processo de urbanização, um processo em que a pavimentação, o saneamento básico, a rede de drenagem seja estabelecida para minimizar os riscos de movimentos de massa e o perigo, né, relacionado justamente a não perdas materiais só, mas também principalmente a perda de vidas que passaram a ser mais recorrentes nos últimos anos. E trazer recados importantes para você por conta dessas fortes chuvas. A programação da Semana S, que aconteceria neste fim de semana em Olinda e em Jaboatão, foi cancelada. A Semana S é promovida pelo FEComércio, pelo SESC e pelo SENAC. Para hoje e amanhã estavam previstos shows, também tinham atividades de lazer. Então, outras informações sobre novas datas do evento vão ser compartilhadas nas redes sociais do SESC, da FEComércio e também do SENAC, para você ficar ligado. E o primeiro encontro de moda periférica da região metropolitana, que seria amanhã, também foi adiado. O evento ia reunir artistas aqui da nossa região e acontecer na Associação da Comunidade Irmã Dorothy, no bairro da Imbiribeira, na zona sul do Recife. Esse encontro foi remarcado, coloca aí na agenda, para o dia 15 de junho. E um incêndio atingiu 3 prédios onde funcionam lojas na Praça Dom Vital, no bairro de São José, no Recife. E entre os prédios destruídos está o antigo Cine Glória, uma construção de 1926. Impressionante aí o fogo, a fumaça, as chamas. Vídeos que chegaram pelo Canal Globo mostram o momento em que essas chamas começaram, né? O desespero de quem estava lá no centro do Recife também. O nosso repórter Bruno Fontes está lá no bairro de São José, vai nos trazer informações importantes desse trabalho aí para controlar esse fogo. Bruno, boa tarde para você. Oi, Clarissa, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo aqui no NE1, né? Um sábado também de muita tristeza e preocupação aqui nessa área do mercado de São José. Eu estou aqui na Praça Dom Vital, estou com o Nilo Machado. E o que a gente percebe, nós chegamos aqui hoje por volta das 7 da manhã. E aí a gente viu vários comerciantes, inclusive os comerciantes que tiveram prejuízo. O tempo todo, os bombeiros continuam, então, tentando apagar esse fogo. Eles apagam, aí depois vem um fogo menor, um foco menor de incêndio, e eles apagam de novo. Vou mostrar para vocês, aqui tem o caminhão, eles já usaram mais de 15 caminhões iguais a este, que nós estamos mostrando. Ontem à noite foi uma confusão aqui, porque a rua direita é bem estreita. Eu recebi agora há pouco um vídeo de câmeras de segurança. Antes, a Neoenergia estava fazendo um reparo aqui em um dos postes. Estava sem luz aqui, na quinta-feira faltou, e ontem também, numa parte daqui da rua direita. Eles fizeram esse serviço e logo em seguida, quando essa luz foi religada, houve então, teria acontecido um curto-circuito em um dos contadores de uma loja. Essa informação eu acabei de receber junto com esse vídeo e também alguns comerciantes que têm grupos de aplicativos. Eles entraram agora, vou caminhar aqui com o Nido até essa parte que a gente pode entrar. Aqui tem uma mangueira e lá dentro ali, ó, pelo Cine Glória, que é uma pena, tá um prédio belíssimo, vai completar 100 anos, né, no ano que vem. Ele está todo destruído, tá? Aquele ali são os destroços, as lajes caíram. E eu vou tentar mostrar aqui. Veja só, por essas janelas, que também toda essa estrutura do prédio ao lado está toda comprometida, inclusive de acordo com os técnicos da Defesa Civil. Eles não gravaram entrevistas, mas estão muito preocupados. Ali tem uma parede, ela é bem larga, né? Aquelas paredes antigas, e ela está praticamente escorada. Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma viga ali, uma estrutura de ferro segurando ela. Por causa disso, eles não podem entrar nessa loja que tem 3 pavimentos, eles estão entrando pelo Cine Glória. E o tempo todo, ó, eles falando com os comerciantes. Nessa parte aqui da frente, são mais de 15 lojas interditadas na Rua das Calçadas. E na rua direita também. Vamos assistir agora essa reportagem. De longe, a mais de 3 quilômetros de distância,
era possível ver que estava acontecendo um incêndio na área central do Recife. Estes vídeos foram enviados para a TV Globo. Meu Deus, ao lado da igreja. Fogo aqui na rua direita. Pegando fogo aqui a loja. Piorou, meu filho. Tá ficando pior, vai cair o prédio. Tá pegando lá em cima, ó. O incêndio começou por volta das 7h30 da noite, no antigo prédio onde funcionava o Cine Glória e no imóvel vizinho, na Praça Dom Vital, perto da Basílica da Penha e do Mercado de São José. O fogo se espalhou rapidamente nas antigas construções, que hoje funcionam como lojas de produtos eletrônicos, artigos para festa e para casa. O repórter Ivan Duarte chegou pouco tempo depois que o incêndio começou. Ele conversou com os comerciantes. Prejuízo bem muito grande, sabe? Eu já perdi já. Eu querer bombeiro ajudar para matar com fogo, não passar com esquerda, não passar com direita. Agora acontece já, para ficar muito preocupado. Por causa da extensão dos imóveis, os bombeiros tiveram que combater o fogo na Rua das Calçadas e na Rua Direita. Roberto Correia tem uma loja que vende material esportivo na Rua Direita. A loja era do pai dele, que tinha esse comércio desde 1964. Essa situação, para mim, é inédita, certo? E eu estou rezando aqui para ver se dá tudo certo, exatamente. A minha fica colado com a que iniciou o fogo, né? Os empresários disseram que na tarde de ontem faltou energia numa parte do bairro de São José, porque na última quinta-feira um poste caiu. Algumas lojas não funcionaram nesta sexta-feira. No fim da tarde, a Neoenergia instalou um novo poste na Rua Direita. De acordo com os comerciantes, pouco tempo depois do trabalho da Neoenergia, o incêndio começou. Jonathan trabalha numa loja de celular no bairro de São José. Ele disse que chamou o Corpo de Bombeiros quando viu que o fogo começou nas lojas da Rua das Calçadas. A gente começou a ver o que a gente poderia fazer, mas infelizmente o fogo já estava começando a se alastrar de um jeito, eu não sei, aquela loja que deveria ser que tivesse ali dentro, mas se eu não me engano foi panos, bonecos, essas coisas lá, então brinquedos, isso aí é algo inflamável, né, que veio a ocasionar esse fogo aí, desse jeito aí que se alastrou. Fiquei ali um bom tempo, mas voltei ali porque a fumaça já estava incomodando. Aqui já aconteceu vários incêndios. Algumas ruas são muito estreitas e não dá para o caminhão do bombeiro entrar. Então o que é que a gente pede? Para que aqui tenha primeiro vamos dizer assim, não é uma guarita, mas alguma coisa do bombeiro emergencial, antes que o caminhão chegue para dar os primeiros socorros, para evitar isso aí que a gente está vendo. Hoje, pela manhã, o repórter cinematográfico Nido Machado filmou com um drone os 2 prédios que foram destruídos. Pareciam ruínas, havia ainda fumaça e focos de incêndio. Alguns vendedores que trabalham nessa área não puderam seguir para as lojas vizinhas. A Defesa Civil vai ter que avaliar se os prédios podem desabar. Está esperando a liberação, porque corre risco, né? Desabar e afetar a loja da frente. É muita estrutura antiga, muito fio antigo, que as autoridades só vão rever quando acontece isso. Demorou muito, muito. A gente gritava aqui pedindo água. Até o chinês pediu que pagava um helicóptero para apagar esse incêndio. Muita gente passou mal aqui, foi muito desespero. O rescaldo continuou durante toda a manhã. Os bombeiros lançaram água na parte de trás das lojas, pela Rua Direita. Comerciantes chineses falam um pouco da dificuldade em conseguir essa água por causa dessa região tão estreita. Houve algum tipo de problema com isso? Negativo. A gente, com a nossa estrutura, nós conseguimos atuar nas fases de combate e agora chegamos à fase do rescaldo para finalizar com a segurança maior, com alguns cuidados que a gente não pode deixar de levar em consideração. Nós, junto com a Defesa Civil, o engenheiro, ele estabeleceu o quantitativo de lojas, tanto para a direita, para a esquerda, que seria interditado e ficou acertado que essa rua aqui, ela vai ser toda interditada para a gente terminar essa fase do rescaldo. Uma manhã de tristeza para quem teve prejuízo.
Muito triste, muito triste. Minha mãe trabalha mais de 40 anos, trabalhava na Rua da Penha, a prefeitura tirou todo mundo. Aí ela alugou esses dois aqui e tem uma na Rua do Rangel. E atingiu também a loja da sua mãe? 71 anos, desde nova que trabalha e perdeu tudo. É muito triste. Você tem suas coisas com sacrifício e perder assim de uma hora para outra. Pegou fogo muito rápido. Oi, Clarissa. Olha, é muito triste, né, ver uma comerciante que a mãe dela tem essa loja aqui há bastante tempo, porque muitos prédios, muitos imóveis comerciais são de famílias. 1960, 70, 80. Eu encontrei agora a dona Sâmia. Quando eu cheguei para tomar um café mais cedo, às 7 horas, eu vi a senhora bem emocionada lá no mercado de São José. A senhora tem também essa loja aqui ao lado. Uma boa tarde para a senhora. Boa tarde. Eu tenho essa loja aqui já da família há mais de 100 anos. Esse prédio rosa. Esse prédio rosa. Aí eu estava querendo pedir que viesse viaturas da polícia para ficar 24 horas Eles aqui. arrombaram a sua loja, né? Porque o bombeiro arrombou a loja. E o que a senhora soube de ontem, quando o fogo começou? Quando me ligaram para minha irmã, quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que foi por causa da CELP, que estava faltando energia durante o dia. A CELP ligou e foi embora. Quando deu uns 30 minutos, começou a sair faísca, aí começou o incêndio. Começou a sair a faísca de onde? Pela rua direita, em cima da loja, que é o Cine Glória, que é tombado. E não deu tempo do Corpo de Bombeiros chegar, chegava com pouca água, a Associação dos Lojistas chegou a comprar ainda 6 carros-pipa para dar vencimento e não conseguiu. Porque quando chegava um caminhão, chegou um caminhão, o caminhão quebrado, o do bombeiro. Ok, muito obrigada, senhora, viu? É o seguinte, o Corpo de Bombeiros disse que não houve essa falta de água, mas muitos comerciantes estão falando disso. E também eles disseram que foram acionados às 7h40 e chegaram aqui às 8 da noite. Esse trabalho continua, um trabalho muito difícil, inclusive com muita fumaça ainda lá dentro do Cine Glória e desse imóvel ao lado. Clarissa. Isso, Bruno. E a gente tem a resposta também da Neoenergia, né, em relação a esse poste que as pessoas estão dizendo que o fogo começou por esse poste e a Neoenergia disse que o poste foi substituído. Essa é a resposta que a Neoenergia traz em relação a isso, que o poste ele foi substituído por conta da erosão, por conta da chuva. Mas bem, gente, tudo isso vai precisar ser investigado, né? As responsabilidades, saber onde que começou esse fogo, são informações ainda muito iniciais e que as nossas equipes, claro, vão acompanhar e vão atualizar para você nos nossos telejornais. E como a gente viu na reportagem, as testemunhas contaram que o incêndio começou no prédio do antigo Cine Glória. E nós fomos em busca de imagens no nosso acervo. Segundo a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco, a Fundarp, o Cine Glória foi inaugurado lá em setembro de 1926. Fez a última exibição em agosto de 1984, quando encerrou as atividades. A tela, a cabine de projeção, os portões de ferro e os balcões ainda eram os mesmos da época da fundação. E aí hoje, né, num lugar que levou alegria aos pernambucanos, funcionava lojas de produtos chineses. É uma pena, né, que não tenha sido tombado. É mais um pedaço da nossa história que vai embora. Perdemos todos, né? Infelizmente, prejuízo dos comerciantes. Tristíssimos, né, com esse prejuízo. A gente lamenta demais, realmente dá dó. Todos chorando, né, nas reportagens que a gente viu aí, na reportagem que a gente viu, a gente se solidariza, inclusive com eles, e aí a gente fica na memória com essas imagens do Cine Glória. Bom, a gente vai trazendo outras informações para você sobre esse incêndio, sobre as investigações, claro, nos nossos telejornais. Deixa eu trazer também uma outra informação importante. Eleitores de todo o país têm até segunda-feira, depois de amanhã,
para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral e evitar o cancelamento do título de eleitor. O prazo vale para quem não votou por 3 últimas eleições, não justificou a ausência e não pagou as multas por ter deixado de votar. Então, a regularização pode ser feita lá de forma presencial, você pode ir nos cartórios eleitorais ou entrar lá no site da Justiça Eleitoral ou no aplicativo e-Título. No aplicativo, é só ir lá no menu Consultar Situação Eleitoral. O cidadão pode verificar se está entre os eleitores irregulares. Consultou, viu que tem multa? Aí você pode pagar lá no boleto, Pix, cartão, e o processo pode ser acompanhado também pelo aplicativo online. O valor da multa é de R$ 3,51 por turno que você deixou de votar ou de justificar a ausência. Lembrando, quem não regularizar pode ter diversas restrições com o título de eleitor cancelado, não é possível tirar passaporte ou CPF, nem renovar matrícula em instituição pública, nem tomar posse em caso público se você for aprovado em um concurso. Então, aproveita e vai até esta segunda-feira. Bom, e hoje, 17 de maio, é Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia. É um dia que lembra da importância de combater as diferentes formas de violência contra a população LGBT+, que representa 20 milhões de brasileiros. Muitos sofrem por conta dessa orientação sexual. Enfrentam um preconceito que machuca, né, não somente na parte emocional, mas machucados que levam à morte. Então, a gente convidou aqui para trazer mais detalhes sobre esse assunto a advogada Manuela Alves. Seja muito bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, querida. Vamos sentar um pouquinho para a gente conversar. Sim. E eu queria começar pelo início dessa data, 17 de maio. Eu queria que você nos explicasse por que essa data foi escolhida para ser o dia de combate à LGBTfobia. Então, Clarissa, na verdade, a gente tem um histórico de que a homossexualidade, ela, inclusive, era tida como uma doença e estava formalmente no rol da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. Apenas no dia 17 de maio de 1990, que a gente consegue, né, através de muita luta, retirar que a OMS retire a homossexualidade do rol de doenças, inclusive sendo hoje incabível a gente usar o termo homossexualismo, porque o ismo, ele nos remete à doença. Hoje a gente se refere com o termo homossexualidade, apontando uma das formas de vivenciar a sua sexualidade. Para a gente entender, o que é que hoje se prevê na nossa legislação para punir a LGBTfobia? Clarice, a gente tem um problema, a gente já começa com um problema. O que acontece? A gente não tem uma legislação, de fato, que pune, que se dedica a essa matéria. Tanto que essa matéria precisou ser objeto de julgado do STF, que, não tendo, né, uma lei regulamentando a matéria, precisou fazer uma analogia equiparando o crime de homofobia ao de racismo para poder, analogicamente, aplicar as diretrizes e as sanções previstas na lei de racismo. Isso aponta para uma homofobia, né, que, na verdade, já é potencializada, por exemplo, nas casas legislativas. Hoje a gente tem uma grande dificuldade das casas legislativas de legislar sobre a pauta. Muito também vinda do fundamentalismo que a gente tem hoje, é uma realidade, mas, para além disso, também constando como um enfrentamento que não está sendo feito, diferente do Poder Judiciário, diferente do Poder Executivo. Nós temos avanços em políticas públicas, nós temos um judiciário que hoje reconhece pessoas trans podendo trocar o seu nome, né? Registrar o nome correto direto nos registros, nós temos pessoas LGBTs podendo casar, tudo por decisão judicial, mas o legislativo, infelizmente, não tem legislado sobre a pauta e deixado aquém no seu papel de regulamentar essa realidade, que é uma realidade que hoje a gente não pode mais negar e que as pessoas não aceitam mais ficar nos armários. Exatamente. Você tem como traçar para a gente um perfil dessa violência que hoje ainda existe, que chega à delegacia, que é lá registrada? Para me ajudar, indiscutivelmente, vou precisar me subsidiar dessa pesquisa recente que saiu do Atlas da Violência, que mostra que a gente tem tido um crescente aumento
nos índices de LGBTfobia. Para você ter uma ideia, a pesquisa mostra que de 2014 até 2023, é um recorte de quase 10 anos, a violência aumentou mais de 1000%. A gente está falando de um pouco mais de 700 e poucos casos em 2014 e a gente está falando de quase 10 mil casos em 2024. Quando a gente fala das pessoas trans, trans e principalmente travestis, esse número aumenta não só 1000, ele aumenta para mais de 2000%. É principalmente agressão física? Na verdade, a gente tem, indiscutivelmente, essa pesquisa, ela trabalha com boletins de saúde de pessoas que deram entrada no sistema de saúde com todos os tipos de violência. Veja que essa pesquisa ela mostra que a maioria do público tem até 29 anos e a maioria do público é principalmente pessoas trans, travestis, negras, o que mostra que é um reforço de uma marginalização, uma interseccionalidade de outros perfis que também já são vulnerabilizados, né? Como pessoas jovens, como pessoas negras, que acabam sendo reforçados por esses estereótipos e que se juntam à questão da homofobia. Uma sociedade que tem homofobia é uma sociedade adoecida, porque qualquer pessoa, até hétero, sofre. Se você for confundido com uma pessoa LGBT, você já pode ser vítima de um ato de violência. A gente precisa fazer esse enfrentamento e fazer de forma mais firme. Uma última observação que eu acho que é importante é dizer que essa pesquisa, ela diz que não necessariamente os dados são em relação à violência. Porque, como a gente ainda não tem os dados, a estatística ainda é muito limitada, a gente não tem dados muito reais. A gente tem violência contra pessoas LGBTs, mas não necessariamente por causa de homofobia. Sim. Mas é importante que a gente diga que mais de 1000% não é comum. Não. É um crescimento muito grande. Então, ele reafirma a exposição da população LGBT à violência, à omissão do Estado e, principalmente, sem acesso a direitos básicos. Doutora Manuela, quero te agradecer demais. Acho que tudo isso é traduzido em respeito. A gente precisa respeitar no dia a dia. É uma data hoje, mas é no dia a dia que a gente muda esses dados. A gente não pode se acostumar com isso. A gente precisa, todos nós juntos, ficar contra esse número. Muito obrigada. Obrigada, até Clarissa. Aqui conversar sobre esse assunto com a gente. Bom, vamos seguindo o NE1. A gente vai falar agora sobre o preço dos alimentos, sobre o ovo que está mais caro nas prateleiras dos supermercados. E muitas famílias procuram alternativas para não deixar de consumir essa proteína que é tão importante nas refeições. Teve jeito não. Maria diminuiu a quantidade de ovo em casa. Aumentou muito, de um tempo para cá, aumentou muito mesmo. A gente comprava uma bandeja, que a gente passa o máximo 15 dias com 30 ovos. Agora a gente compra só aquela de 20. E tem lugar que a gente encontra um pouquinho mais em conta, outro pouquinho mais carinho um pouquinho, mas mesmo assim a gente tem que comprar. Toda semana tem que comprar. Mas aí comendo menos em casa? Comendo menos. Quando meu marido é viciado em ovo, todo dia comer ovo de manhã e de noite. Aí ele botava 2, eu digo, bota só um, porque para economizar. Encontramos a bandeja com 20 ovos brancos grandes por R$ 13,99 nesta semana, neste supermercado em Olinda. No começo do ano, era vendida por menos de R$ 10. Reflexo do que está acontecendo no Brasil e fora daqui. Primeiro, uma exportação maior, né, do Brasil para os Estados Unidos, por conta da gripe aviária. Isso é um elemento que reforça a demanda local, mas a gente tem um aumento dos custos, a gente tem o real que se desvalorizou frente ao dólar, então a gente tem aumento de milho, aumento de soja que impacta a ração, a produção. E por outro lado a gente tem que também entender também que há um maior consumo. Por que o maior consumo? Porque a gente também tem carne muito cara. Então as pessoas migram de uma proteína mais cara para uma proteína mais barata. Na medida que a carne encarece, a demanda por ovo fica mais cara. Uma feira hoje, por mais barata que ela seja por semana, está numa ordem de 350, 400 reais. Né? Uma feira simples, não é? Mas você multiplicando 4 semanas dá 1.600. Então, quem ganha salário mínimo tem que apertar o cinto, porque a coisa não está fácil para ninguém. Não. Mesmo com a variação de preço, o ovo ainda é considerado uma alternativa para várias pessoas, para que não falte proteína no dia a dia, já que a carne aumentou muito. Mas tem gente que já está buscando um substituto do substituto para não perder o controle do orçamento. Isaac sempre compara o preço dos ovos com o da carne de fígado. A gente encontra o fígado com a mesma carga proteica do frango.
E enquanto o frango a gente encontra por aí a R$30 aproximadamente, o fígado a gente encontra de 10 a 15, 16 mais ou menos o quilo. E a gente consegue suprir a necessidade da gente diária. O casal tem uma dieta super regrada por causa dos exercícios físicos e consome quase 30 ovos por dia. A gente aqui come ovo no café da manhã, no lanche da tarde, no jantar, algo muito prático, facilita muito a vida da gente na correria do trabalho. Seu Luiz também fica de olho nas promoções do frango. Muitas vezes não compensa você comprar ovo, apesar de ser um alimento bastante nutritivo e acessível, mas às vezes é vantagem você comprar um frango inteiro do que comprar uma bandeja de ovos, né? O preço aqui até que está num preço razoável, mas em outros lugares chega a R$25, R$30. Nos grandes supermercados tem grandes promoções. Às vezes você encontra frango por R$8 um quilo. Então um frango de 2 quilos daria em torno de R$16. Você encontra bandeja de ovos aí por 20, 30, até acima de R$30. O negócio é pesquisar. Tem que pesquisar. Neste outro supermercado, encontramos a bandeja com 30 ovos brancos grandes por R$19,90. Estava por R$14,90 num dia de promoção nesta semana. Ovo está entre os queridinhos da alimentação dos nordestinos. Pode faltar água, gás, mas ovo não falta. Porque eu sou fissurado, aviciado, apaixonado. E vale a pena comparar os preços dentro do mesmo estabelecimento. Aqui também encontramos a bandeja com 20 ovos brancos grandes por R$ 12,99. O preço por ovo estava mais em conta. E ainda teve um dia de promoção. R$ 8,99 por bandeja para o cliente com CPF no caixa. Acredito que todo mundo ultimamente está fazendo isso, né? Está vendo o que é melhor, se é melhor a bandeja de 20, se é de 30. Aí depois que eu vejo, eu pego. Já peguei a de 20 porque o ovo está maiorzinho. Boa. Ainda está dando dica para a gente. Estudantes de escolas públicas do Recife estão descobrindo a importância da educação financeira. Tudo a ver com essa reportagem que a gente acabou de ver, né? Eles aprendem a lidar da melhor maneira com o dinheiro, da forma que lida com o dinheiro, mesmo que seja com pouco dinheiro. Quem levou essa lição para a turma foi uma escritora e palestrante de apenas 15 anos. Emanuel é aluno de escola pública e trabalha como jovem aprendiz. Uma parte do que ganha guarda para comprar aquilo que mais deseja. A outra ajuda com as despesas da família. Eu ajudo em casa na parte da alimentação e também na energia. E o resto do dinheiro que eu tenho, eu invisto uma parte e eu junto para futuramente comprar meu notebook. Mayra também é de escola pública e jovem aprendiz. Disse que às vezes faz gastos desnecessários. Produto de cabelo, maquiagem, iFood, essas coisas. Mesmo assim, tenta economizar para realizar um grande sonho. Para comprar uma casa em um lugar melhor, né? Isso. Para você no futuro, né? Para ter um futuro melhor. Como administrar aquilo que se ganha fez parte da palestra O Dinheiro na Sua História, da palestrante e educadora financeira para crianças e adolescentes, Malu Lira. A adolescente é do estado do Amazonas. Aos 15 anos, já escreveu 15 livros. O primeiro foi aos 11 anos, todos com a temática de educação financeira. No Recife, falou para estudantes do ensino médio de escolas públicas. É importante que a gente possa, desde agora, ensinar as crianças a entenderem a realidade que elas estão, que se elas têm uma renda baixa, essa é a realidade que elas estão agora, mas que não precisa ser o fim da história, que elas podem aprender a usar o dinheiro que elas têm, que a família delas pode mudar essa realidade um dia. Então, mesmo que você ganhe pouco, você pode controlar as suas contas para pagar tudo em dia, mesmo que você ganhe pouco, você pode se organizar, negociar suas dívidas para pagar ao longo prazo e também pode começar a separar um dinheiro para servir de reserva de emergência e também para futuros objetivos. A palestra foi na Agência Centro do Banco do Brasil, bairro do Recife. Durante o encontro, olhos atentos à adolescente que passa para outros que têm quase a mesma idade dela, informações e experiências pessoais
de uma brasileira do interior do Amazonas que tem servido de inspiração. E a sua vontade de fazer a transformação da vida de outras pessoas? Desde pequena eu queria ter uma boa vida, queria trazer uma vida melhor para minha família, viajar, conhecer o mundo, comprar as coisas que eu queria e ajudar outras pessoas. Eu gostava de imaginar como se eu fosse a protagonista de algum tipo de conto. E hoje eu sonho em trazer esse protagonismo para outras crianças e jovens. O encontro faz parte da programação da Semana Nacional de Educação Financeira, a ENEF, do governo federal. O Banco do Brasil é parceiro nessa proposta que incentiva os jovens ao aprendizado sobre o tema. É um investimento importante para a gente, porque é uma devolutiva para a sociedade, onde essa nova geração de clientes ela já tem um comportamento diferente. E por ter esse comportamento diferente, a nossa abordagem de comunicação, de conversa, de diálogo, também se modificou. E a gente entendeu que trazer, às vezes, uma conversa, um painel, um formato menos sala de aula, mas mais oficina, onde a gente também ouve essa nova geração, ela retroalimenta também as nossas lentes, o nosso olhar. Maria Clara assistiu à palestra. Faz 7 meses que ela trabalha como jovem aprendiz. Contou que, de vez em quando, tem gastos que poderiam ser evitados. O conteúdo da palestra vai ser muito importante daqui para frente para administrar melhor o dinheiro. Eu sou consumista, mas eu gasto bastante também. E eu acho que me ajudaria bastante no começo do meu contrato. E é bom, mesmo que seja agora, é bom, né? Tá recebendo todo esse aprendizado. E chegou a hora da gente, descomplicar. Bianca Carvalho vai explicar pra gente, tintim por tintim, o que acontece nas nossas vidas, na minha, na sua, quando o dólar sobe, o que a moeda americana tem a ver com o pãozinho que a gente come. Bianca, descomplica? Oi, gente, boa tarde. Mais um momento nosso, hein? Vamos descomplicar. Tudo que for complicado, pode pensar qualquer assunto aí, traga pra gente, que a gente descomplica nesse nosso cantinho aqui no NE1, todo sábado. A gente convidou Edgar Lima, que é economista super desenrolado, porque a gente está com uma dúvida. A gente fala o tempo todo que, poxa, o dólar sobe, isso afeta muito a nossa vida, mas como? A gente usa real, a gente não usa dólar. Esse fantasma da dolarização. Que danada é isso? Por que o dólar interfere tanto na vida da gente? Edgar, boa tarde. Boa tarde. É exatamente isso, Bianca. Ele interfere na vida da gente, porque tudo que a gente compra no dia a dia tem, de alguma forma, relação com o dólar. Então, vou logo botar uma balancinha aqui. Vou logo botar uma balancinha para todo mundo já ficar olhando e entender isso aí. É isso aí. Dólar, real. Vamos lá. Imagine que a gente, para vir para cá gravar esse programa... Sim. A gente, se pegou um transporte público, ele veio movido a diesel. Se você pegou o seu automóvel, você usou combustível. Certo. O preço disso é cotado internacionalmente em dólar. Então, imagine. Então, por que o dólar subindo, o real cai, como está na balança aí? Porque é uma proporção, é uma troca. Então, você não teria como ter uma relação entre um e outro. Quanto eu vou trocar de reais por dólar? E aí você tem que entender duas perspectivas. Você pode ter, de um lado, o dólar internacionalmente se valorizando por uma série de motivos internacionais, e eles existem, por exemplo, na questão confiança. O dólar é considerado um ativo de segurança. Quando você tem uma oscilação na economia internacional, que as pessoas se preocupam se vem uma crise, essas pessoas vão e colocam os seus recursos em uma moeda forte, uma moeda confiável. Historicamente, né, desde os anos, do final da Segunda Guerra Mundial, de Bretton Woods, que o mundo passou a usar. Bretton Woods foi um encontro que aconteceu nos Estados Unidos em 1944, onde foi determinado que a gente iria usar o dólar como moeda internacional. Por quê? Porque a economia americana era forte, era o país que tinha maiores reservas em ouro para garantir o valor da sua moeda, era a moeda mais confiável. Então, as pessoas compram dólar. O outro lado é que a gente pode ter o dólar avançando, ou ele caindo em relação a todas as moedas do mundo, mas você também pode ter o real ou avançando ou caindo em relação a todas as moedas. Sabe um negócio que muita gente se pergunta assim, eu escuto isso muito na rua, tu sabe que eu vivo na rua, né? E aí na rua a gente escuta muita coisa. Eu vou te perguntar, você vai dizer assim... Mas como ela tá perguntando isso? É o que as pessoas pensam. Sim, o real tá fraco. Por que a gente não vai lá na Casa da Moeda, o Banco Central, e imprime mais nota dessa? Imprime as moedas e pronto, a gente fica forte?
Excelente. Eu já ouvi essa na rua. Já ouvi essa e já ouvi também... E por que a gente simplesmente não dobra o salário mínimo? Vamos lá, vamos com calma. Vamos entender que a moeda que a gente usa lá, a notinha que você tem lá, de R$50, tá certo? Ela é uma mercadoria. Se eu imprimo e eu jogo muitas no mercado, imagina uma feira lá em Casa Amarela, onde a gente já foi. E aí, em Casa Amarela, se você chega com vários caminhões de tomate, mais tomates do que aquela feira normalmente absorve, o que vai acontecer com o preço do tomate? Vai cair. Vai cair. Se a gente simplesmente emite um monte de cédula de R$50 e distribui para o povo, aquela cédula proporcionalmente vale menos. Ah, entendi. Então a gente não pode fazer isso. Não é tão simples. Vamos dar o exemplo do salário. Quando a gente pensa dólar. Ah, mas Bianca, a gente recebe em real. A gente já ganha pouco e ganha em real. Vamos fazer a comparação no salário. Como é que a gente veria isso aí? Vamos ver. Eu vou fazer aqui somente, eu vou trazer o número e vou fazer um quadrinho para tentar explicar para a gente. Explica para a gente aí, vai então, lá. Vamos lá. Se a gente pensar hoje, salário mínimo, R$1.518. Vamos lá, R$1.518. E eu tiver, tá certo, o dólar que foi cotado ainda essa semana, R$5,62, certo. eu vou ter mais ou menos um salário aqui no Brasil de $270. Tá? Então... Certo. R$1.518, $270 o salário. Certo. Tá certo? Se a gente for pensar lá pelos idos de 2014, quando a gente tinha um salário mínimo na faixa de R$724, o dólar custava R$2,40, mais ou menos. Variou durante o ano, mas na média R$2,40, R$2,44. Então a gente teria naquela época mais ou menos o salário brasileiro, o salário em reais, transformado em dólar, $300. Gente, o salário mínimo aumentou de lá pra cá. E mesmo assim, em dólar, tá menor. Exatamente. Essa é a grande questão. Por quê? Porque o que aconteceu ao longo desses anos é que o dólar se valorizou internacionalmente, tá certo? A moeda dólar, por uma série de motivos, ela se valorizou internacionalmente. E, por outro lado, o real também perdeu valor. Ou seja, aumentou a distância entre o valor do dólar e o valor do real. Se a gente for olhar o mapinha... Pega aí, se fosse fazer um mapinha, um gráfico. Se a gente fosse fazer um mapinha e a gente fosse olhar, por exemplo, ao longo dos últimos anos, e a gente fosse olhar, por exemplo, o valor médio, o valor do salário mínimo ao longo dos anos, a gente veria mais ou menos isso. Essa listra verde. Certo. E se a gente fosse olhar o salário convertido em dólares, a gente ia ver que a distância não era tão grande, e depois ela se aproxima e ao longo dos anos ela faz isso. Ou seja, a gente vai perceber uma distância entre o valor do nosso salário em reais e o valor do salário mínimo dolarizado, ou seja, convertido em dólar. Aí você diz aquilo, mas eu estou lá em casa e estou dizendo... Mas peraí, doutor, que danado é que tem a ver? Eu ganho em real e pago em real. Basta a gente ver, vou colocar outro quadrinho que a gente preparou aqui, basta a gente ver isso. O que isso interfere? Eu tenho um menor poder de compra, porque meu salário está valendo menos. Aí, ó, o que é que sobe quando o dólar sobe? Dá uma olhadinha aí, só a gente colocou algumas coisas, você pode ver as que tem aí e até dizer mais. Vamos lá. Olha, a gente vai ter, por exemplo, vamos pensar nas commodities, que estão no dia a dia da gente. Eita, commodities. Não fala esse nome assim, solta não, porque isso aqui é uma mesa de descomplicar. Commodities. Vamos pensar naqueles produtos que são negociados internacionalmente. E esses produtos são negociados com um preço que é discutido internacionalmente em dólar. Exemplo, soja. Certo. Exemplo, café. Tá certo? Então, imagine que a soja é produzida no mundo todo. Os Estados Unidos é um grande produtor de soja, o Brasil também. A gente vende a soja e a soja ela vai produzir a partir dali ração animal, ela vai produzir a partir dali óleo que a gente usa todo dia, o café que a gente toma todo dia, produto eletrônico que é importado e tem componentes importados. A gente tá ali, ó, som, produtos, máquina fotográfica, computador, celular, petróleo. Tudo isso. Quando o dólar sobe, tudo sobe. Quando o dólar sobe, todos esses itens vão subir automaticamente. E se fosse, vamos lá, fruta, verdura, pãozinho? Vamos lá. Aquela verdura que a gente compra aqui, na Ceasa, lá na feira de Casa Amarela, o alface, a tomate, você diz, mas ela é produzida aqui ao lado. Sim. Mas o insumo que ela utilizou, por exemplo, o fertilizante. O fertilizante é importado. Dólar. E ele ficou mais caro. A gente tem também, por outro lado, o frete para o fertilizante chegar. Diesel, petróleo. É fogo. O Pior produtor... que a pessoa vai com aquele dinheiro minguado, contado para comprar. Aquela merrequinha de dinheiro, quando chega lá, tem influência do dólar. Numa verdurinha.
o fertilizante, a semente que às vezes é importada, o frete para trazer aquele tomate do interior para cá, ao chegar na Ceasa, o frete para levar da Ceasa para a feira do teu bairro, né? Tudo isso leva também aqui o tomate, a cebola, né? O feijão, que foi produzido aqui, que não é importado e muitas vezes não é negociado internacionalmente, mas ele também sofre o impacto. Além disso, a gente tem outros elementos aí, né? E o que a gente pode fazer? Eu fico pensando, mas, poxa, será que não tem nenhuma coisa? Porque, na pior das hipóteses, vamos pensar, o dólar está caro. Aí, quem tem dinheiro, de repente compra dólar e guarda, porque ele está valorizado, exatamente, né? Quem tem dinheiro. Mas faz investimentos no exterior para preservar. Pronto. Mas vamos falar para a maioria da população. Não vai fazer isso. E a gente mal tem dinheiro para terminar a conta do mês. É. Aí, o que a gente vai fazer em relação a isso? Olha, o dólar que sobe. Primeiro lugar, para o indivíduo, ele tem pouco a fazer, né, do ponto de vista de pessoa física. Mas ele precisa entender. Ele precisa entender e ele precisa, aí sim, pensar em finanças pessoais. O que é que eu tenho que fazer? Por exemplo, eu tenho que organizar muito bem minhas finanças porque eu estou diante de um cenário onde eu tenho uma subida de preço que independe da minha vontade. E aí eu tenho que organizar muito bem minhas finanças pessoais para que eu possa entender que a gente sempre brinca, né? O dinheiro ele não vai perdoar falhas. Se você gastar mais do que tem, você invariavelmente vai pagar o preço disso. E aí esse comentário serve para o país. Porque aí sim, do ponto de vista de política institucional, aí a gente precisa sim preservar, e aí é um papel central que a gente tem, das políticas públicas, daqueles responsáveis por conduzir a política econômica, que é o fato de que é preciso preservar o valor da moeda nacional. Né? Então, a gente precisa ter uma moeda que ela não descole tanto. Aquele gráfico que a gente mostrou, que ela não descole tanto do dólar. Tão diferente, a gente sabe que a gente não vai ter, né, por uma série de motivos, a valorização de $1 para R$1. Porque isso seria hipotético, isso seria sonho. Mas a gente já teve isso. A gente já teve. Mas foi por um curto espaço de tempo. E quem é mais antigo, está acompanhando isso aqui, vai lembrar que teve uma época que era $1, R$1 praticamente. Anos 90, e nessa na época, entrada do Plano Real. Exato. E nessa época todo mundo podia viajar de avião, era massa, né? Era maravilhoso. Por outro lado, porque também a economia nunca tem uma resposta simples para problemas complexos. Ou seja, tu estás querendo dizer que talvez tenha alguma coisa boa que saia de $1 alto. $1 que ele não é exatamente 1 para 1, porque 1 para 1 ele vai ser muito bom para você viajar para fora, vai ser muito bom porque vai baratear produtos de fora, mas veja, a gente vai acabar inundando a economia brasileira de produtos importados, porque ele vai estar proporcionalmente barato. E aí você vai impactar a indústria nacional, impacta o emprego, você vai impactar o agronegócio, por exemplo, que é um grande exportador. Então, a gente tem que encontrar, sim, um ponto de equilíbrio, e esse é o esforço das políticas públicas, para que elas se direcionem para encontrar um ponto de equilíbrio lá num dólar, tá certo? Sei lá, R$4, tá certo? 3,80, como a gente já esteve, onde permita que a gente possa obter as vantagens de exportar os produtos da nossa indústria, exportar os produtos do nosso agronegócio, o produto da nossa mineração, tá certo? Porque a gente também exporta produtos industrializados, a gente também exporta automóveis, a gente também exporta tecnologia, é bom frisar. E a gente obtém as vantagens de ter uma moeda um pouco mais desvalorizada. Ou seja, não era, talvez não pau a pau, mas assim, não tão caro como está hoje, né? Se a gente fosse resumir, vamos tentar dizer para as pessoas, então, a gente já sabe que o dólar interfere muito na nossa vida, apesar da gente receber o nosso din-din em real. Gastar o dólar, em real, mas a gente sofre a inflação do dólar. Do dólar, então vamos lá. Alta do dólar, que é o que a gente está vendo, alta do dólar. Aumento no custo das importações, isso com certeza. Sim, a importação, gente, é quando a gente compra. Exatamente. Então, se o dólar está alto, a gente está comprando mais caro. E é importante ressaltar que quando a gente fala de importações, você diz, mas eu não comprei nada importado. Mas o que você comprou, eu comprei um carro nacional, não comprei um carro importado. Mas o seu carro tem partes, componentes, dispositivos eletrônicos que são todos importados. Você comprou o seu celular de um fabricante, de uma marca nacional. Você comprou o seu óculos de uma marca nacional. Mas o insumo embutido ali, o parafuso, o pitoquinho. Não diz, a pessoa fala isso. Mas eu não compro nada importado. Eu digo, sabe de nada, inocente. Tem dentro do produto que você compra alguma coisa que é importada. Então, que impactou os preços. Isso aumenta o custo das importações. Acontece alta nos preços. Não tem, olha, mas eu não compro coisa importada. Mesmo assim, impacta na sua vida. Inflação, menor poder de compra. E aí, no fim, você resumiu uma coisa importante, que é o seguinte.
poder de compra, porque é isso que importa. Por que a gente mostrou aquele gráfico ali mostrando a distância que ocorreu entre o salário em reais e o nosso salário convertido em dólares? E a gente mostrou a distância. Porque ocorre uma perda do poder de compra do cidadão quando a gente tem uma moeda que se desvaloriza frente ao dólar. E aí o que é que acontece? Tudo que a gente vai comprar vai ficar proporcionalmente mais caro, porque eu agora preciso de mais reais para comprar a mesma coisa. Tem que se organizar. No fim das contas, a gente precisa se organizar. Já que não é a gente que decide o valor do dólar, a gente tem que se organizar. Nos escapa organizar nossas finanças para que a gente possa, se planejando, estar menos suscetível a essas oscilações que estão fora da possibilidade do cidadão, da dona de casa, daquele senhor que está escutando a gente. Perfeito. Mas está nas mãos daqueles que fazem política pública. É verdade, perfeito. Tá vendo, gente, que dá para descomplicar? A gente, às vezes, não pode resolver, mas é muito importante sempre que a gente entenda. E se você quiser ver de novo, tem problema não. Tudo que a gente conversou aqui vai estar no nosso portal de notícias, o g1lá.com. E você também pode rever lá e você pode mandar sugestão para a gente. Coloca aí no QR Code a tua sugestão. Quer que a gente descomplique alguma coisa? A gente descomplica aí, não tem problema nenhum. A gente se vê. Edgar, muito obrigada por ter descomplicado para a gente. Prazer estar aqui com você. Pronto. E vamos sempre descomplicar. Descomplica aí. Um cheiro. Até sábado que vem. Muito mais fácil de entender, né? Não, o Sabrina Bianca, Rocha? Claro, Bianca descomplica qualquer coisa. Muito bem, ó. Sabrina Rocha já está por aqui. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Clarissa. Tudo bem? Parceria do Bom Dia Pernambuco no NE1 hoje, tá? Isso, porque depois do NE1 tem Globo Esporte e ela traz alguns dos destaques de hoje. Então, Clarissa, vamos falar de todas as torcidas, para todo mundo, tá? Boa. Ó, vamos falar do esporte que encara o Ceará hoje. Segundo jogo sob o comando do Antônio Oliveira, ele deve mudar o esquema tático. 3 zagueiros, vem aí uma defesa reforçada, tá? Tá lembrada que ele foi vaiado na partida de estreia contra o Cruzeiro. Acho que foi um recorde de vaia, viu, para treinador. 20 minutos de jogo, como sendo vaiado. É incrível. Sofreu aquela goleada, então o Antônio já está pressionado no segundo jogo, hein, Clarissa? O Náutico também tem partida importante hoje pela Série C, vai pegar o Erechim no Rio Grande do Sul. Vencer lá não é fácil não, mas o técnico aí dos Anjos tem novidades para surpreender o adversário fora de casa. E vamos contar tudo sobre o jogão de amanhã. Sim. Eu falo que é um jogão porque vai ser um jogão pela Série D, Central e Santa Cruz, lá em Caruaru. É jogo pegado. O Tricolor está embalado, invicto, e o Central está indo muito bem na competição. E o jogo aí está liberado para as duas torcidas, então vai ser muito legal festa lá em Caruaru. A cidade deve estar no clima. E a gente conta tudo daqui a pouquinho, depois do NE1. Bom trabalho para você. Obrigada, bom final de semana. Tchau, a gente se encontra no Bom Dia Pernambuco. Claro, daqui a pouco eu tô de volta no GE. Tchau. Bom, e a seguir aqui no NE1, novas informações da previsão do tempo para o fim de semana. E a gente volta a falar do incêndio que atingiu 3 prédios no centro do Recife. Você está acompanhando imagens ao vivo da Praça Dom Vital, no bairro de São José. Até já. Meio-dia e 54, estamos de volta. Vamos atualizar você sobre a previsão de chuva para amanhã, isso também para a semana. A gente volta a conversar com o Ivan Duarte, ele está na sede da APAC, traz também informações da Defesa Civil aqui de Pernambuco. Ivan, enquanto a gente teve aqui o nosso NE1 rolando, a APAC já soltou aí o alerta de chuva de hoje à noite para amanhã, né? Já atualizou. Isso, era uma programação que já estava prevista pela APAC, inclusive mantendo aquelas informações, né, e reforçando que a Suzana trouxe para a gente de chuvas de moderada a forte de domingo a terça, podendo chegar aí a até 100 milímetros, que é um volume alto. Mas a gente está aqui também, Clarissa, para falar sobre as ações da Defesa Civil. Ontem aconteceu uma reunião no Palácio do Campo das Princesas para alinhar medidas emergenciais e reforçar o monitoramento nas áreas de risco. Essa reunião foi coordenada pela vice-governadora Priscila Krause e contou com várias entidades ali do governo, entre elas a Defesa Civil. Portanto, eu convido agora para conversar com a gente o secretário executivo da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, Coronel Ramalho. Coronel, boa tarde, bem-vindo ao NE2. O que foi tratado de fato nesta reunião de ontem? Boa tarde. De fato, conforme aí vem se intensificando aí o sistema meteorológico,
as ações do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, que é integrado por diversos órgãos do governo do Estado, né, dentro das diretrizes do governo do Estado para o atendimento na gestão de risco e gestão de desastres, com essa possibilidade de chuvas muito fortes para os próximos dias. Todo o gabinete de crise formado pelos secretários e dirigentes dos órgãos são coordenados, como você falou, pela governadora Priscila Krause, para coordenar essas ações de forma efetivas, junto a diversos órgãos, como o Corpo de Bombeiros, com seu efetivo já de prontidão, Polícia Militar também, Secretaria de Desenvolvimento Agrário e outras que têm maquinários à disposição do governo para poder apoiar os municípios, possível reforço das cozinhas comunitárias nas áreas que forem afetadas pelo desastre, as aeronaves, todas elas também prontas para operar na ajuda humanitária, no resgate de pessoas, DER com suas ações em toda a malha viária do Estado, enfim, todos os órgãos que são integrantes desse sistema devem ser trabalhados, coordenados na sala de situação, que já está pronta para operar diante do cenário, e aí facilitar, coordenar e efetivar essas ações de resposta de forma muito mais célere e muito mais objetiva. Um dos pontos tratados é melhorar o monitoramento, reforçar o monitoramento nas áreas de risco. Jardim Monte Verde, por exemplo, que tem histórico, teve aquela tragédia em 2022. Como é que está a situação por lá? Existe risco? Todo o monitoramento das áreas de risco é um trabalho também de preparação que a Defesa Civil vem fazendo já desde 2023, ampliando todo o mapeamento que já tem do Serviço Geológico do Brasil. E Jardim Monte Verde, temos ali uma obra de contenção de encosta que atualmente é a obra de maior repercussão no país, inclusive. Em 2022 tivemos uma quantidade muito grande de óbitos por conta do desastre geológico que teve ali naquela região, e foi prioridade do governo começar a contenção de encostas. Não tem só lá, tem várias outras cidades, mas ali é um volume muito grande que já está operacional para essa contenção do risco de deslizamento de massa. Então, é uma obra significativa, exemplo das barragens da Mata Sul, ou a barragem de Panelas também já está quase operacional e vai aí facilitar muito nas ações de resposta nesse período. Tá certo, Coronel. Obrigado pela sua participação, viu? Vou reforçar aqui para vocês, pessoal, 2 números que estão aparecendo aí na tela. Um é SMS e o outro é o WhatsApp. Esses números são para você receber alertas da Defesa Civil. No número do SMS, você envia o seu CEP para se cadastrar, e no número do WhatsApp, você envia um oi e segue as instruções que vão aparecer para você. Não estranhe, o DDD é 61 mesmo, como está escrito aí. São essas as informações, Clarissa. A gente atualizando a situação da Defesa Civil, também a situação do tempo, reforçando que tem previsão de chuva forte para amanhã até terça-feira. Deve continuar chovendo ao longo da semana também, segundo a APAC. Então é bom todo mundo aí se prevenir, tomar os cuidados necessários. Vou devolver com você no estúdio. Isso, e lá nas redes sociais, a APAC tracinho embaixo oficial, a APAC também fala de possibilidade de chuva forte no Agreste, né, pernambucano, que até então estava sem previsão de chuva, já entrou aí nesse estado de atenção. Vamos seguir alerta. Bom, vamos voltar aqui para o bairro de São José, gente, no centro do Recife, porque um trecho da Rua Direita e da Rua das Calçadas segue interditado depois que o incêndio atingiu 3 prédios lá em frente à Praça Dom Vital. A gente vai voltar a conversar com o Bruno Fontes. Bruno, tem previsão para essas ruas serem liberadas? Você já foi para um outro ponto e já dá uma outra noção também dos estragos desse incêndio. Clarissa, sem dúvida. Olha, não tem essa previsão. Conversei agora há pouco com 2 pessoas que trabalham na Defesa Civil, inclusive estão aqui avaliando nessa parte externa, mas eles disseram até que não sabem quando vai acontecer essa análise, para depois, então, emitir também um laudo, né? Provavelmente isso também vai ser investigado pela Polícia Civil, porque a temperatura lá dentro desses prédios é uma temperatura muito alta. Eles precisam, então, entrar nesses prédios e verificar se essas paredes elas podem desabar. Vou mostrar aqui para vocês, olha só o estrago. Como eu disse antes, da Rua das Calçadas, esses prédios são bem extensos, então eles têm 2 entradas. Ali alguns materiais que foram retirados e aqui esse isolamento que a Defesa Civil colocou. São mais de 20 lojas que estão interditadas. Essa senhora aqui, me desculpe, eu vi a senhora emocionada agora há pouco, conversando com algumas pessoas.
Tinha alguma loja também da senhora aqui na rua direita? Uma boa tarde. Boa tarde, eu tenho uma loja ali pequenininha, rua direita, número 109, tá vendo? Aí aquela outra é Rani Moda, a minha aquela rua direita, número 109, bairro São José. Então, eu estou aqui porque está interditada, a gente ficamos quinta-feira, trabalhamos sem energia, a Neoenergia entrou aqui mais ou menos 3 horas da tarde, eu fiquei aqui até 4 horas da tarde e eles trabalhando. Até 6 horas da noite, quando eles saíram, que começaram a religar a banana, que aquele poste caiu, aquele poste é novo, que eles colocaram. Quando ele religou a banana, o fogo pegou e me infesta, que dá acesso aos outros boxes, que é aqueles boxes pequenos. A senhora diz aquele poste, não sei se eu consigo, mas Nido vai tentar mostrar, Nido. Aquele poste ali que dá para ver, né, pela aparência, realmente que ele é novo. É novo porque tinha um poste velho que caiu, que é aqueles fios ali. Eles colocaram e estavam trabalhando. Então, quando eles ficaram até 6 horas aqui, quando eles religaram o poste, pegou fogo. Aí está aí, ó, esse estrago aqui e a gente está sem trabalhar, tá? A loja tudo interditada e não sabemos quando vamos ter um laudo. Obrigado, dona Rosa. Olha, eu vou trazer a nota da Neoenergia, que a gente precisa ouvir, então, esses dois lados, né, os comerciantes e a Neoenergia. A Neoenergia disse o seguinte: a Neoenergia Pernambuco informa que promoveu a substituição de um poste e a recomposição da rede de distribuição. A empresa enfatiza que não realizou qualquer intervenção em outras instalações, a não ser nos ativos da distribuidora. Por solicitação do Corpo de Bombeiros, um trecho da localidade permanece com fornecimento interrompido para permitir os trabalhos da corporação. A energia será imediatamente restabelecida após a autorização. É isso, gente. É muito triste. Só para eu terminar aqui, Nido, volta para cá. Tem muitas pessoas acompanhando aqui o trabalho e também ficam tirando fotos e lamentam, né? Até não podem passar para o outro lado. Clarissa. Bruno Fontes, muito obrigada pelas informações. A gente vai seguir acompanhando e, claro, atualizar tudo no NE2. Muito obrigada pela sua companhia aqui no NE1. Tenha uma ótima tarde. Agora tem Globo Esporte e Sabrina Rocha. Se cuida.